trago comigo a minha família e às vezes eu vou pregar fora e não consigo levar. Mas hoje, né, é o dia que eu trago a Celeste, né? Ela não caiu do céu, ela foi enviada do céu, né, dona Celeste? Também, né? Ela não caiu do céu, ela foi enviada do céu, né? Só teve um que caiu do céu e nunca mais ele volta. A Celeste, ela foi enviada do céu para mim. Eu falei para ela no carro e ela fala que eu sou bom com as palavras. Aí tem hora que eu chaveco mesmo, eu dou uma chavecada mesmo, eu chaveco, minha mina. Eu tenho que chavecar, pastor. Eu vou chavecar quem? É minha mina. Beleza. Aí eu cheguei no carro e falei com ela assim: você não é o que falta em mim, você é o que completa em mim. Porque o que falta é o copo meio vazio. Agora o que completa é o copo meio cheio. Tá vendo? Pegou, pastor. Eu semeei. Então a Celeste, ela não é o que faltava. O que faltava no Márcio, Deus deu na Celeste. Não, o que completa o Márcio está na Celeste. E o que completa a Celeste está no Márcio. Amém? Não é culto de casal, mas a gente fecha as paredes agora. Trago minha primogênita também, Késia. Não olhem os meninos aí, tá? Eu ainda não fui preparado para isso. Eu sou pai de uma menina e Késia, ele é igual a filha do pastor, da Bel. Késia dava abraço em mendigo, ia na frente da igreja, expulsava demônio de boneca, chamava as crianças para orar lá na frente. Késia era assim. Hoje ela já está no seminário, eu sou professor dela no seminário. Olha que coisa, já está começando a trabalhar, já faz faculdade, tá? Então Deus já fez Jocum agora, aí em janeiro ela fez Jocum, escola de missões. Eu não sei onde ela vai não, mas eu sei que a Bíblia fala que os filhos, eles estão na aljava, né? Então Deus, ele está virando a mão assim, está pegando a flecha e lançando. Não é minha, é do Senhor mesmo, só é minha herança, né? A herança do Senhor. Então é Kezinha, ela está lá, ela cuida de missões, ela cuida de ministério infantil, bem ativa na igreja. O Davi, aquele cabeludinho que você viu, né? Ele está lá, gosta de uma salinha. Ontem a gente estava na igreja lá de Praça Seca, de Jacarepaguá, o pastor Armando. Aí ele foi na pastora, tem salinha? A pastora, não tem. Ele voltou assim, ó. Voltou cabisbaixo, ele gosta, é fã de salinha. Ele já queria participar do negócio da Páscoa aqui. Pai, me traz, pai. Me traz. Falei, garoto, tu não é dessa igreja não, cara. Tu é lá de Primavera. Me traz, pai, me traz. Pai, eu quero vir, mãe. Porque eu falei para ele que essa aqui é a igreja dele também. Então na cabeça dele ele pode vir. Tá certo. Amém. Trago um abraço do pastor Levi. O pastor Levi é um dos fundadores, né, junto com o apóstolo Ezequiel. Ele foi uma das primeiras ovelhas do apóstolo Ezequiel. O pastor Levi está lá com a gente em Primavera. E é um homem que tem desbravado lá aquele local. Eu sou um dos pastores auxiliares de lá. Pela misericórdia de Deus, eu cuido da parte do ensino, cuido da escola bíblica dominical, do encontro com Deus. Então tá aí minha esposa cuidando dessa parte ali. Então continue orando por Primavera, assim como a gente está orando por São Cristóvão. E vamos saquear o inferno e botar o Brasil de cabeça para cima. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Nós vamos falar hoje do Deus que encerra velórios. O tema dessa mensagem, o tema dessa palavra é Deus que encerra velórios. Lucas 7, o versículo 11. Eu vou ler por aqui, você pode acompanhar também, amém? Glória a Deus. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Uma grande multidão estava com o Senhor Jesus. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela outra grande multidão. Então foi um encontro ali de multidões. Um encontro de multidões. Beleza. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e eis que os que levavam pararam. E disse o jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe,
E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. 17. Correu dele esta fama para toda a Judéia e por toda a terra das circunvizinhanças. Eu profetizo que você vai entender isso em nome de Jesus. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, você já deve ter ouvido até de forma cômica, né? Uma vez eu ouvi um pregador brincando, falando: viúva de Naim, Naim era um homem que deixou a mulher sozinha. Não, Naim era o lugar, não era um homem, né? Mas tirando a brincadeira, você já deve ter ouvido falar da viúva de Naim. É uma história muito triste, né? É uma história terrível, uma história ruim, né, Dona Celeste? Uma história bem complicada. Vamos entrar um pouquinho nessa história e Deus tem palavras e promessas para nós nessa noite e creio que nossa vida será transformada. Deus que encerra velórios é o tema dessa mensagem. Vamos entrar no contexto. Você está vendo que o texto começa dizendo que depois de algum dia Jesus ele estava na cidade de Cafarnaum e ele continuava a sua caminhada e ele vai para uma cidadezinha pequena chamada Naim. Essa cidade, ela tem por nome Naim, e o significado de Naim, ela quer dizer tranquilidade, calma e aconchego. É um pequeno vilarejo, bem distante até de Cafarnaum, um caminho ali de um dia, então por isso que fala no dia seguinte, o texto que começou. Era um local que não necessariamente se precisava passar. Ninguém fazia o caminho de passar para Naim para ir para outra cidade. Era um local um pouco assim distante, um pouco desprovido de caminhos, o qual uma estrada levaria para outros grandes locais, o qual Jesus estava indo. Ele estava ali pregando naquela circunvizinhança de Cafarnaum. Então acontece que quando Jesus está indo, ele toma a decisão de ir até Naim. Ele vai na direção daquela cidade. Ele vai na direção daquele povo, ele vai na direção daquele lugar, o qual o nome daquele lugar? Tranquilidade, calma e aconchego. Só que se você olhar, uma grande multidão ia com Jesus. Imagina que essa grande multidão está indo porque tinha recebido milagre, porque tinha recebido cura, tinha recebido libertação, tinha recebido promessas, tinha passado por tudo aquilo que era o que imagina-se de quem recebe da parte de Deus. Nós hoje somos como essa multidão, que seguimos o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor declara que lá na cruz do Calvário, Ele inaugurou um novo e vivo caminho. A Bíblia também declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Existem vários atalhos que levarão você a Jesus. Opa, mas só um para justificação. Só um que é o caminho, o resto é chamado de atalho. Só um que pode justificar você diante de Deus. Só um que pode nos dar a vida eterna. Só esse novo e vivo caminho que foi trilhado. A palavra do Senhor declara: porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor nosso Deus fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Quando isso caiu sobre Jesus Cristo, foi inaugurado na cruz do Calvário o novo e vivo caminho. Agora pare e ouça isso aqui. Foi inaugurado não na morte dele, porque todo mundo naquela época, boa parte dos homens condenados naquela época morria da cruz. Era uma morte terrível, uma das maiores mortes, piores mortes que já teve. Vários homens tinham morrido da cruz. Jesus não foi o primeiro e nem foi o último a morrer na cruz, mas foi o único que ressuscitou ao terceiro dia. Foi o único que Ele fez maldito por nós, e pegou o poder da morte, esmigaçou, amassou, humilhou Satanás, tomando dele a chave, o poder da morte, e dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Oh, aleluia! Aí olha comigo aqui, vem cá. Uma grande multidão como nós, seguindo esse caminho. Imagina, Jesus vai na frente, a multidão está vindo. Jesus está na frente e a vida que eu levava não é mais a vida que eu levo. Porque a vida que eu levava, pastor Charles, era uma vida desprovida de graça, desprovida de glória, desprovida de bem, desprovida de coisa, desprovida de resposta, desprovida de saída. Mas Ele inaugurou um novo e vivo caminho. Dentro de cada homem existe um espaço, um buraco, um vazio que só a pessoa de Cristo preenche. A gente tenta com droga, a gente tenta com bebida, a gente tenta com prostituição, a gente tenta com isso, a gente tenta com aquilo, vai enumerando aí. A gente tenta, mas o vazio nunca é preenchido. É um abismo que chama outro abismo, é um abismo que chama outro abismo. A nossa caminhada é de fé em fé. E a caminhada do diabo é um abismo que chama outro abismo.
É onde abunda o pecado ali, vai abundando, abundando. Só que o mesmo versículo que fala onde abundou o pecado diz assim: aonde abundou o pecado, está superabundando a graça. Está superabundando a graça. É essa multidão que Deus está te chamando para ser. É essa multidão que eu e você somos. Olha aqui, a palavra do Senhor declara que o caminho do justo, ele vai sendo levado e trilhado até que o dia se torne como o sol perfeito. A caminhada do justo, pastor, é de fé em fé, de glória em glória. A vida que eu levava lá atrás, o que é se converter? O que é se converter? Eu estou andando na direção lado direito, o meu lado direito. Quando eu ouvi a palavra do Senhor, recebi o toque de graça, de misericórdia, o Espírito Santo me convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Eu olho, opa, o caminho certo é Ele. O diabo pode estar dando voltas na nossa vida, como um carretel nos enrolando. Mas a Bíblia declara que Ele inaugurou esse novo e vivo caminho. Eu estava andando desgarrado, eu estava indo na direção da minha condenação, eu estava indo na direção da minha impiedade de ser condenado, mas eu ouvi o chamado de Cristo, e hoje é o dia de ouvir o chamado de Cristo, hoje é o dia de ouvir a voz de Cristo, hoje é o dia de voltar, hoje é o dia de ir na direção dEle, na direção dEle. A multidão fez isso. Eu não estou falando da multidão que depois pediu Barrabás, não, eu estou falando da multidão dos discípulos. Alguns estudiosos falam que tinha mais ou menos umas 500 pessoas ali com Jesus, entre seus discípulos e as pessoas que estavam com ele. Só que na caminhada, e eu acho interessante que não era necessário passar por ali. Guarda isso com você. Não tinha nenhum caminho que fosse na direção daquele lugar para passar por ali. Não tinha justificativo. Pronto, achei a palavra. Mas Jesus, ele trilhou um caminho que era necessário porque havia alguém que estava vivendo dias de velório. Havia alguém que já estava começando a guardar e a colecionar caixões dentro da sua casa. Esquifes, caixões. Aí Jesus Cristo, ele vai na direção daquela cidade com uma multidão. E quando ele está entrando na cidade, na porta da cidade, vem saindo uma outra multidão. Uma multidão que se compadeceu da mulher. Sim. Uma multidão que já sabia que a história daquela mulher era terrível, porque ela era viúva. Aquela mulher, ela era conhecida por quê? Enterrar homens, enterrar sonhos, enterrar projetos, enterrar promessas, enterrar aquilo que era esperança de vida, de futuro. Ela já tinha enterrado o marido e agora estava enterrando seu filho. A cidade de Naim é uma cidade pequena, ela existe lá até hoje em Israel. E imagino você que toda a cidade estava com a mulher. E ainda que ela poderia morar ali no finzinho da cidade, quando saía da cidade para enterrar o filho no início da cidade, toda a cidade iria se compadecendo com ela. Se juntava a multidão e a multidão ia aumentando, a multidão ia aumentando, a multidão ia aumentando. Porque aquela mulher já era conhecida por enterrar homens, enterrar promessas, enterrar sonhos. Olha que coisa terrível. Uma multidão que recebeu a vida e uma multidão que está chorando a morte. Uma multidão que sabe que o seu futuro está na mão do Senhor. E como a multidão fala no final, o Deus conosco está presente, o Deus se manifestou. Só que existe uma multidão que está caminhando. E essa mulher com o seu passado triste, com o seu presente amargo e o seu futuro incerto. Eu não sei o que você está vivendo. Você pode estar vivendo um passado muito triste, um presente muito amargo. Isso tudo já está apontando que o seu futuro vai ser incerto. Porque imagina comigo, vamos estudar um pouquinho, vamos ler, vamos bater um papo aqui na vida dessa mulher. Ela já enterrou o seu marido. E quando ela enterra o seu marido, o amor da sua vida, aquilo que era para cuidar dela, ela enterra aquilo, enterra um sonho. Só que ainda tem uma parte daquele sonho com ela, tem o filho. O filho é herança, o filho é promessa, o filho é continuidade. Não é natural nenhum pai enterrar o filho. Um dia todos nós vamos morrer. Um dia. O problema é que a gente vive achando que todo dia vai morrer. Um dia a gente vai morrer. Quando esse dia não chegar, vai vivendo. Vive essa nova vida de Cristo e faz para ele. Mas aquela mulher, olha aqui, aquela mulher não tem mais sonho, pastor. Porque seu filho morreu. Seu marido já tinha ido, agora seu filho morreu. Aquela mulher já tinha na casa um caixão, já ia levar o outro para a casa dela. O seu futuro
era amargo, incerto, o seu passado era triste, o seu presente era amargo, o seu futuro era incerto. E hoje de repente você entrou aqui assim. Hoje Deus te trouxe aqui para mostrar que você está vivendo uma vida, mas antes dele te mostrar isso, você já entrou assim consciente de quê? De que meu passado, pastor, minha vida foi muito boa. Minha vida foi impossível, minha vida até hoje, meu presente está sendo amargo. Eu estou comendo pão que o diabo amassou. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que amassa o diabo. Até hoje você pode ter comido o pão que o diabo amassou, mas hoje é o dia de você provar o pão que amassou o diabo lá na cruz do Calvário. Pastor, o meu passado foi terrível, o meu presente está amargo, mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia declara que eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, para lhe dar um fim, um futuro, para lhe dar vida e não morte, mas para que buscais o fim que você anseia. Deus sabe o seu passado, Deus conhece o teu presente, mas Deus guardou o seu futuro na palma da mão dele. Aí a Bíblia continua dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Pastor, o que eu tenho que fazer? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque o teu futuro é certo na mão do Senhor. O teu futuro é certo na mão do Senhor. Pastor, parece uma loucura isso que eu estou falando, pastor. Porque se o meu passado é triste, se o meu presente é amargo, logo o meu futuro é incerto. Deixa eu te falar uma coisa. Até hoje, o teu passado pode ser tido um passado triste. O teu presente pode estar amargo como o fel da amargura e o pão que o diabo amassou. Mas hoje é o dia do teu futuro certo chegar. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus não perdeu o controle de toda a nossa vida. Escuta isso, o céu não está em crise, o céu está em Cristo. O céu não está em Cristo, ele está em Cristo. As coisas aparentemente nos mostram um futuro incerto, mas o meu futuro está guardado na mão do Senhor. Aquelas duas multidões se encontram. E quando aquelas duas multidões se encontram, olha o versículo aqui que está falando. Quando se aproximou da porta da cidade, versículo 12, o enterro de um filho único de uma mulher de grande multidão ia com ele, vendo-a, se compadeceu. E quando ele se compadece dela, o que ele fala? Não chores. Se você for observar, uma mulher que já perdeu seu marido e agora uma mulher que perdeu seu único filho, você falar para uma mulher dessa que não chore chega a ser ofensivo. Parece que não está se compadecendo da dor dela. E muitas das vezes achamos que Deus não se compadece da nossa dor. Achamos que Deus ele não se importa com o que estamos passando. Só que deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para você agora que o céu não está em crise, está em Cristo. Que Deus não perdeu o controle da nossa vida. A gente olha reta, Deus já enxerga a curva. A gente olha reta, Deus enxerga a curva. A gente olha as coisas que são temporais, Deus está nas coisas que são além do nosso tempo. Deus está nas coisas que são promessas sobre a nossa vida. Se Deus ele é o único, só quem poderia falar para ela não chorar, quem pode enxugar dos olhos dela toda lágrima. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para você que o seu passado é triste, seu futuro, seu presente é amargo, seu futuro é incerto. O único que pode mudar a nossa vida é quem vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É quem vai fazer coisa nova em nossa vida. Por que ele fala para ela, não chores? E parece que ele não está se importando com ela. Não. Ele está falando não chores porque ele tem autoridade para fazer o choro dela cessar. Deus está falando conosco nessa noite. Eu mudo a tua história porque eu tenho autoridade para mudar. Basta você me buscar, basta você me seguir, basta você se arrepender dos seus maus caminhos, basta você andar por esse novo e vivo caminho que eu inaugurei na cruz do Calvário. Aí ele chega para ela e diz, não chores. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Jesus foi ali à toa? Eu acabei de falar para você que não era necessário passar ali. Não tinha justificativa nenhuma passar ali. Deus enxerga a nossa dor. Deus enxerga, guarda isso. Deus enxerga a sua dor. Fala isso para você. Deus enxerga a minha dor. Deus enxerga as minhas incertezas. Deus enxerga as minhas dúvidas. Deus enxerga as minhas falências. Deus enxerga os meus abandonos de sonhos. Deus enxerga.
Deus sabe o que passa. Deus não perdeu o controle. Deus, ele não está no céu sentado sem se importar com você. Não, a Bíblia declara no Salmo de número 18 que ele está do céu, e quando clama um aflito, ele do seu trono, ele inclina os seus ouvidos, abaixa-se, ele inclina e põe os seus ouvidos. Opa, quem está clamando? Aí quando ele ouve esse clamor, a Bíblia declara que ele monta nas asas de um querubim e vem surfando. Não sei como é que ele faz isso não. Ele monta nas asas de um querubim, vem descendo, vem descendo. A Bíblia fala que do seu nariz sai fogo e fumaça. Os montes começam a trovejar. Por quê, pastor? Porque um justo clamou, porque um aflito está clamando, porque alguém está clamando: socorre-me, socorre-me, socorre-me. Deus conhece a nossa dor. Mas agora vem comigo. Aquela mulher clamou, aquela mulher gritou, aquela mulher chorou assim, né? Mas ela: eu não sou aos pés de Jesus. Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu filho não estaria morrido. Não, já tem até um texto que eu leio. Aquela mulher não falou nada, porque tem hora que nem som sai da nossa boca. Eu lembro muito de Ana, pastor. Ana aflita, Ana sofrendo. Ana era a mulher da vida de Elcana. Ele casou para ter Elcana, Elcana casou para ter Ana, eles viveram ali o romance, só que Ana não poderia gerar e foi dado por direito a ele para continuar a sua espécie, né, o seu nome, essa coisa. Vai casar com outra mulher, e a Bíblia fala que ele casou com Penina, e Penina caçoava, ficava ali instigando ela: você não dá filho, você não dá filho, eu tenho filho, você não tem filho. Você pode até ser a menininha de Eucana, mas eu é que dou filho para ele. É através de mim que o nome dele vai ser perpetuado. Só que olha que coisa interessante. Ana ficou com aquele, parece que Deus não está se importando. Só que Deus, ele se importa, ele conhece a nossa dor. No dia que Ana lançou a aflição, a perseguição, a dor, a afronta aos pés do Senhor, até o sacerdote não entendeu. Tu tá bêbado dessa hora da manhã? Ele já era cego, essa é outra mensagem. Já era cego, perdido, corpo ali, vida que cego. É outra mensagem. Ela: não, a tua serva está tão aflita que ela está abrindo o coração dela para Deus. Aí ele: opa, falei uma besteira, deixa eu corrigir, que Deus conceda o que você pediu a ele, amém. Aí a Bíblia declara que Deus lembrou-se de Ana. Deus esquece de alguém? Por que Deus lembrou? Se Deus não esquece, é porque chegou o tempo. Chegou o tempo do futuro certo habitar a minha casa, do futuro certo bater na porta da minha casa, do futuro certo daquela promessa se cumprir na minha vida. Eu e você esquecemos das promessas, mas Deus não esquece. Ana orou por um filho, Deus deu 5 a ela. Um foi sacerdote, profeta e juiz, ungiu 2 reis. Nunca houve na face da terra, nem na história de Israel, um sacerdote, juiz e profeta. Ela pediu um filho, Deus deu 5 a ela. Depois que abriu com Samuel, Saul foi filho dele. Ela recebeu Samuel. Enquanto Ana orava por um filho, Deus deu um sacerdote, um profeta e um juiz. Presta atenção numa coisa, a vida de Ana aponta para mim uma coisa: que quando eu e você oramos, a nossa expectativa é até de um filho. Eu vou usar o exemplo, mas Deus está vendo lá na frente. Quer ver qual é? Deus não é um Deus, pastor Charles, esse aqui é um segredo que eu aprendi. Deus não é Deus de segredo, de mistério. Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de segredo. Por que pastor Deus não é Deus de mistério? Porque o mistério que estava oculto foi revelado. É Cristo em vós, a esperança da glória. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo está cansado de ouvir falar de Deus. O mundo quer ver Deus. O mundo, que isso, pastor? Não é blasfêmia não. Eu vou provar isso para você. Se o mistério que estava oculto foi revelado e é Cristo em mim e em você, a esperança da glória, o mundo quer ver Cristo em quem? Então o mundo está cansado de ouvir falar de Deus. O mundo quer ver Deus. Quando o mundo ver Deus na nossa vida, e o que você está clamando, o que você vem perseguindo, o que você vem lançando aos pés do Senhor, o que você vem sendo afligido, um passado triste, um presente amargo, e até a tua mente diz que o futuro é incerto, Deus está falando que é um milagre que Ele vai usar para apresentar Cristo aos outros. É Cristo em mim, a esperança da glória. Eu gosto muito quando Paulo fala: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás
Debaixo de quem? Lá do pé de Jesus Cristo na cruz? Não. É debaixo dos nossos pés. É debaixo do meu pé, é debaixo do teu pé. É debaixo das nossas aflições, é debaixo das nossas lutas, é debaixo das nossas perseguições, das nossas falências, das nossas decepções, que o diabo vai ser esmagado. Quando eu e você entendemos que o nosso futuro está guardado na mão do Senhor, Satanás, ele não nos vence. Ele não pode vencer o homem com a sua vida, não está mais no controle dele. A Bíblia declara que aquele que retém a sua vida, perdê-la. Presta atenção comigo. Olha que coisa. Deus tem senso de humor, tá, gente? Quando ele manda uma palavra dessa pra mim, eu tenho que rir. Deus tem senso de humor, eu gosto disso. Deus tem senso de humor, gente. Não é desrespeito, não. Deus tem senso de humor. Se você retém a sua vida, pastor, eu vou guardar minha vida, eu vou guardar minha vida. A Bíblia diz que se você fizer isso, você perderá. Agora, aquele que perde a vida, não é que ele perde a vida. Ele entrega no altar do Senhor, ele entrega o controle. Porque a gente quer Deus como Salvador, mas a gente não quer Deus como Senhor. E Deus, ele não é metade. Deus como Salvador é muito bom, ele livra minha alma da perdição, ele livra minha vida do câncer, ele me cura de isso, ele me faz aquilo, ele abre uma porta de emprego. Isso é Salvador, ótimo. Aleluia! Agora, Deus que Senhor, que governa a minha vida, que comanda, que diz onde é que eu tenho que ir, as pessoas não querem. Só que olha que coisa interessante. Ele quer ser Senhor da nossa vida. Porque Ele quer livrar a nossa alma da perdição do inferno eterno. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que os propósitos de Deus são acima dos nossos sonhos, são acima dos nossos projetos. É Cristo em mim a esperança da glória. Olharão para mim e vão falar: eu quero o que tem na tua vida, porque o que tem na tua vida é diferente. Há uma esperança, há um sal que dá gosto, há uma água que sacia a sede. E a Bíblia declara que quem beber dessa água, fluirão rios de águas vivas. O mundo está sedento de água que traga vida. O mundo está sedento de gosto em sua vida. E hoje o pão vivo que desceu do céu, ele traz alimento para nós, para gerar vida em nós. É Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Para fechar isso aqui, para continuar, o que é glória? É o ápice da vitória. Glória é o ápice da vitória. Cristo em nós, a esperança da glória. Muitos olharão para você e vão falar: ainda há uma saída, ainda há esperança, ainda há propósito. Eu posso voltar a sonhar. Há esperança para o aflito. Aquela mulher não clamou, mas Deus conhecia a dor dela. Deus conhecia a dor daquela mulher. Deus se compadece de nós em nossas aflições. Deus se compadece de nós em nossas aflições. Sem aquela mulher falar nada, Deus enxergou a dor dela. Deus se compadeceu dela nas aflições que ela estava. Vamos partir. Jesus estanca as nossas lágrimas. Eu falei para você que quando ele diz assim: não chores, chega a soar ofensivo. Chega a soar ofensivo. Eu imagino que a multidão que estava com a mulher: que é esse homem? Ele não conhece a história dela, não? Ela já tem um caixão na casa dela. Ela vai hoje, daqui a pouco, levar o segundo caixão para casa dela. Ela tem todo o direito a chorar. Ela tem toda vamos dizer, me dá uma palavra, pastor. Ela tem todo o motivo. Tudo está dizendo para ela chorar. Deixa ela chorar. Quem é você, Nazareno? Quem é você para não entender a dor dessa mulher? Ele não fala nada. Ele só diz: não chores. A palavra não chores soa com duas palavras: não chores. Uma negativa, como soa até como ofensa. Só que ele está dizendo: não chores, a vida chegou. Não chores, a solução chegou. Não chores, a resposta chegou. Não chores, a tua aflição hoje tem fim. Não chores, pois eu tenho pensamentos de paz para te dar. Não chores, porque hoje aquele que vai dominar a morte e vai tirar o poder dela, vai trazer vida sobre a sua casa. Até hoje o teu futuro era incerto e mais um caixão você aguardar. Mas de hoje em diante, acabou. Acabou. Hoje é o dia do basta, pastor. Hoje é o dia que ele está encerrando velórios. Hoje é o dia que ele está encerrando velórios. Hoje é o dia que ele está encerrando velórios. Eu não sei quais são os velórios da sua vida. Eu não sei quais são as coisas mortas da sua vida. Mas hoje eu vim para te dizer: Deus está encerrando velórios. Deus está estancando a morte. Até aqui a morte agiu. Daqui para frente a vida entrou.
Daqui para frente a luz entrou. Aí ele continua: não chores. Ele triunfa sobre a morte que nos espreita. Olha aqui. Chegando-se, tocou o jovem. Não. Chegando, tocou o caixão. Esquife. Por que ele não tocou o jovem? Quem é que precisava nascer de novo ali? Quem é que precisava ressuscitar ali? O jovem. Por que não tocou no jovem? Porque deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que não estão mortas na nossa vida, mas nós já demos como mortas. Tem coisas que a gente, meu diácono, já colocou lá no caixão. Já jogou debaixo do tapete. Já abandonou. Já disse que não aguenta mais. Já disse que não dá. Só que Jesus está tocando nessa noite em coisas o qual a gente já guardou como depositário de sonhos, depositários de projeto, depósitos de coisas e promessas sobre a nossa vida. Por que ele não tocou no morto? Porque para Jesus ele só dormia. Pastor Charles, para Jesus o menino só dormia. Mas o que precisa... Lembra comigo, aquela mulher colecionava o quê? Caixão. Já ser o segundo. Ela poderia abrir uma funerária. Que piada sem graça, mas é. A tristeza daquela mulher, abriu uma funerária. Já tem um lá em casa, vou levar mais um. Já morreu meu marido, agora morreu meu filho. Estou desprovida de bênção, sou uma mulher amarga. Sou uma mulher que Deus não olha, sou uma mulher que Deus não vê, sou uma mulher que Deus não vê a aflição, não enxuga as lágrimas dos olhos. Só que olha o que acontece. Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. Havia morte no menino? Sim, mas a morte estava onde? No segundo caixão que ela já ia levar. Onde é que você tem guardado as coisas que já morreram na tua vida? Que você acha que já morreram? Que você acha que já morreram? Que no seu tempo Deus não fez. E existe um ditado que é mentira: Deus tarda, mas não falha. Deus vem na hora certa e no momento certo. E não vem com essa de que ainda não aconteceu porque Deus está caprichando. Não, Deus vem no momento certo e na hora certa. Ah, Deus está melhorando. Não, é lógico dizer isso. Chega a ser uma redundância. Mas Deus, ele não vem no meu tempo. É no tempo dele. Há tempo de plantar, mas há tempo também de se arrancar o que se plantou. Há tempo de colher, como há tempo de semear. E Deus nessa noite está arrancando coisas da nossa vida que são depositários de sonhos. Ele toca no esquife e a multidão para. Ele toca no esquife, ele não toca no jovem. No jovem ele fala, no esquife ele toca. Ele fala aos vivos, mas nas coisas mortas ele quebra. Olha que coisa tremenda isso. Pastor, nos depositários da nossa vida, nas falências da nossa vida, ele quebra. Ele quebra. Aonde abundou o pecado, até onde abundou, vai superabundar a graça. Vai superabundar a graça. É Deus com seu poder, através do seu Filho, quebrando o poder da morte, de falência, de não cumprimento de propósitos, de sonhos, de promessas na nossa vida. Ele toca no esquife, porque aquele dia iria ser marcado na vida daquela mulher como colecionadora de esquife, colecionadora de caixão. Só que Jesus falou: hoje a tua história muda. Hoje a tua história muda. Deus está falando com a igreja de São Cristóvão: hoje a história de vocês muda. Eu quebro esse. A Bíblia declara que ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Deus desbarata exércitos. Deus desbarata projetos do inferno contra a nossa vida. Basta nós clamarmos ao Deus que encerra velórios. Pastor, era contratado as carpideiras, eram profissionais do choro. Você já viu, tem gente que canta, né, profissional. Elas eram profissionais do choro. Não me pergunte como é que elas faziam. Mas deveria ser muito triste. E mulher é muito emotiva, né? Mulher tem... Contrataram as irmãs carpideiras. Só que as carpideiras recebiam um cachê depois do enterro. Naquele dia elas não receberam o cachê. Naquele dia eu acho que ela falou: é melhor a gente meter o pé, vamos parar de chorar, vamos mudar o nosso... Olha aí, olha agora aqui. Deixa eu mudar. Aqueles que... Salmo 126. Meu Deus do céu, bota pra mim aqui, Salmo 126. Essa é fresquinha agora aqui. Olha aí, olha aqui, olha aqui.
As carpideiras começaram a cantar. Quem foi contratado para chorar vai cantar. Quem foi contratado para chorar, lamuriar, vai cantar. Olha aqui, Salmo 126, Salmo 126, meu Deus. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Jerusalém, a Sião. Eu vou mudar Sião. Quando o Senhor trouxe dos cativeiros os que voltaram a São Cristóvão. Liberdade poética, estou dentro da promessa. Estávamos com quem? E tem gente que nem sonhando está mais. Mas foi nos achado a igreja de São Cristóvão como quem sonha. E eu acho lindo, porque a promessa de Joel é que nos últimos dias os nossos jovens terão visões. Hoje os nossos jovens erram porque não sabem nem o caminho a seguir. Os nossos filhos profetizarão. E vão profetizar. E os nossos velhos, que não querem nem mais ter sonho, não dá, para mim já acabou. Guardei minha viola. Guardei a viola, não canto mais. Os nossos velhos sonharão. Estávamos com os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de quê? Então a carpideira parou de chorar e começou a rir. Olha o poder da morte sendo tirado. Olha aqui. Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. As carpideiras... Parou? Parou o cortejo? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Parou! Alguém falou para não chorar. Aí as carpideiras devem ter ficado loucas. Ele não conhece a dor dessa mulher? Ele não conhece a dor dessa mulher? Estávamos como quem? Choro. Sonho. Nossa boca se encheu de quê? E nossa língua de quê? Então, se dizia entre os que não creem ainda. Grandes coisas. Você lembra que eu falei que você vai ser Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em você? Então vou dizer, volta lá, meu filho, não passa não, bate minha carteira não. Grandes coisas... Brincadeira, cabelo de boneca, foi mal. Grandes coisas feitas. Aí eu peguei mais pesado aí. Seu cabelo é lindo, mano. O meu é assim, branquinho, mas você... Mantém aí. É o... Deixa pra lá, eu falo depois pra ele. Grandes coisas fez o Senhor a quem? Mas quem tá falando? É quem não tem esperança, é quem não tem promessa, é quem não tem sonho, é quem não crê, é quem não tem mais vida, é quem está assim, um futuro incerto. Por quê? Porque o meu passado foi triste, meu presente amargo, meu futuro é incerto. Eles vão dizer, grandes coisas fez o Senhor a estes, hein? Passa aí, filhão. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e pelas quais nós estamos. A alegria do Senhor é a nossa. Por que Deus está quebrando hoje o cativeiro do esquife e do caixão? Porque quando Ele nos dá alegria, a força vem. Eu profetizo sobre a igreja de São Cristóvão uma alegria da parte do Senhor sobrenatural. Porque esse povo vai ser conhecido pela força que está. Tudo que colocar a mão vai ser abençoado. Tudo que colocar a mão vai prosperar. Tudo que colocar a mão vai ser bendito, vai ser na excelência. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Continua. Versículo 4, filhote. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, e como corrente de águas do sul. Traze-nos. Tira a gente do cativeiro. Traz a gente de volta. Muda a nossa sorte. Versículo 5. Os que semeiam... Até aquele dia foi o dia da viúva de Naim semear com lágrimas. E ela estava semeando fresquinha ali, enterrando mais um projeto, mais um sonho. É o fim, futuro incerto, presente amargo, ou vida, sem a graça de Deus. Mas quando a graça entra, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegrias. Aqueles que levam a preciosa semente. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Voltarão com sua semente? Não. Ela vai até levando, chorando, caminhando. Eu vou andando, pastor. Mas eu voltarei, sem dúvida. Essa versão é linda. Com alegria, trazendo comigo os meus molhos. Meus sonhos estão guardados. O tempo da semente morrer na terra já está terminando, porque ela vai gerando vida. Toda semente passa pelo tempo da obscuridade, passa pelo tempo de ficar oculta na terra. Toda semente passa por esse tempo. Mas aquele que leva a preciosa semente, chorando, ainda que seja, ele tem o seu futuro guardado nas mãos do Senhor. Jesus, ele faz o seguinte, volta para cá. Acabou, né, filho? Acabou, né? Acabou. Jesus, ele triunfa sobre a morte que nos espreita. E ele devolve a
esperança. Quando ele toca no esquife, o cortejo para. As carpideiras param de cantar. As carpideiras eram mulheres contratadas para isso, eu já falei, né? Beleza, o cachê aí, deu ruim aqui. O cachê não vai dar. Beleza. Quando ele fala, mulher, não chore, e eu falei para você que ele era o único que tinha autoridade para falar não chores, porque ele é o dono da vida, mas ninguém ainda tinha entendido isso. Não chores, não se compadeceu, não entende a minha dor. Eu falei para você, não. Deus, ele enxerga a nossa dor. Deus, ele se compadece de nós, da nossa aflição. Deus, ele estanca as nossas lágrimas. Ele triunfa sobre a morte, mas ele devolve a esperança. Ele poderia ser um consolo tremendo para aquela mulher. Eu sou o seu consolador hoje. Eu sou aquele que vai te consolar nessa noite, mulher, nessa tarde de choro, de coisa que você vai levar. Ai, Jesus esteve aqui no enterro do meu filho. Beleza. Não ia mudar a história da vida dela. Mas Jesus, ele devolveu a esperança dela. Naquele dia, dentro do esquife, estava o quê? O seu filho? Não, a sua esperança. As suas promessas. Os seus sonhos. Ele chega para o morto, que para ele estava dor. Menino, levanta. Menino, levanta. O jovem levanta. Imagina que deve ser uma cena... Rapaz, desculpa o termo, mas eu sou meio frouxo para essas paradas aí, mano. Celeste sabe disso. Tô abrindo meu coração. Cara, eu tô levando de fundo, mas eu já fiz enterro pra caramba. Levei Kézia outro dia e falei, Kézia, quando eu chorar, tu chora. Quando eu rir, tu ri. Se beijar o morto, tu beija junto. Ela, pai! Eu sou filho de pastor desde os 8 anos, então que eu já fui de enterro. E o pastor Levi é uma comédia. Ele fala que tem 3 tipos de enterro. Tem um enterro que ele só prega. Tem um enterro que ele prega e canta. E tem enterro que ele prega, canta e beija o morto. Aí eu fui levar a Kézia outro dia no enterro. Falei, Kézia, se eu chorar, tu chora comigo, não me deixa chorando. E ela chorou mesmo. Pastor, eu já fiz enterro, o senhor já fez enterro, não sei, é terrível, mas é o melhor local para pregar sobre falar de Jesus. Salomão até fala, melhor no enterro do que numa festa. A gente avalia a nossa vida. Mas tudo bem, pronta a mensagem. Imagina, baterista. Cara, meteu o pé, cara. Eu vou tacar ali na pipa e vou meter o pé. Cara, o morto tá levantando, cara. Você já viu o morto levantar? Quem já viu o morto levantar aqui? Misericórdia. Agora, a multidão toda, as carpideiras, profissionais do choro, nunca tinha visto aquilo. A multidão, os discípulos já até tinham visto ali, né? A filha de Jairo tinha acontecido ali, eu estava para acontecer, a história ali, beleza. O menino, deitadinho, e a história conta que o esquife ele era carregado como se fosse uma cama mesmo, de madeira, né? E com umas varas não podia encostar no morto, que era impuro, bem, era preparado, botava um lenço, botava um paninho aqui, ele vestia uma roupa mortuária, deixava o morto bonitinho, maquiava, né? Passava um brilhozinho ali na boca do morto para deixar o morto... É cômico, mas é triste, mas vamos lá. Um homem aqui, outro ali, outro lá, pronto, 4 homens. Quando ele toca no esquife, para, as carpideiras ficam loucas, não vou receber meu cachê, mas daqui a pouco Jesus fala quem? Aquele menininho que estava com o lenço coberto, que estava escondido. Aquele sonho que já não era mais visto, aquele sonho que tinha os seus olhos fechados, aquele sonho esquecido, aquele sonho que ia daqui a pouco descer os 7 palmos. Menino, eu te digo, levanta-te. Aquele menino do nada. A Bíblia diz, você tá rindo? Eu correria. E eu garanto que você correria também. Pastor Jesus, eu não sei se eu pulo, não sei se eu correria, ficaria travado, as pernas tremendo. Glória a Deus. A Bíblia declara que aquele menino, quando levantou, começou a... Eu não sei o que ele cantou, não sei o que ele falou. Mas hoje a gente pode virar e cantar assim, ó. Não chores, quem cuida de você não dorme. Imagina, aquele menino que tinha experimentado a vida. Quando Jesus chega para aquela mulher e fala, não chores. Olha que coisa tremenda da parte de Deus aqui nessa noite. Ele fala, não chores. Imagina que aquela mulher fitou os olhos dele. Ela, como não chores? Como? Quem é esse Nazareno? Esse cara, como é que ele fala isso para mim? Ele não conhece a minha dor. Jesus, deixa eu te contar a história. Não, peraí, não chores. Embargou a voz daquela mulher, embargou o choro daquela mulher. Eu imagino que ela começou a seguir Jesus com o quê? Com os olhos. Aí ele toca no esquife. Quando ele toca no esquife, a multidão para. A expectativa gera. Aí não é só uma multidão olhando e seguindo a Jesus. As 2 multidões olham todos eles para quem? Para quem mandou não chorar. Pastor, quando olha e não chore,
Ele fala ao morto, toca no esquife, fala ao morto. O menino levanta. Eu imagino, eu vou conjecturar aqui com você. Ele começou a falar para a mãe dele: não chora mais não. Eu estou aqui. Não chora mais não. Teu sonho ressuscitou. Teu sonho se levantou. A promessa vai se cumprir. Deus não se esqueceu de nós. As orações estão sendo ouvidas, o clamor está sendo ouvido, a sua voz está chegando lá no trono. Ele está se inclinando e dizendo: eu vou socorrer, eu vou livrar, eu vou abençoar, eu vou realizar, eu vou cumprir, eu vou mudar a história. Olha aqui, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Olha aqui, Jesus devolveu o quê? Olha o versículo, diz assim: eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus pegou ele e restituiu a sua mãe. Aí aquelas lágrimas, como no Salmo 126 diz, que aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, ele vai voltar o quê? Com seus molhos. Você já viu gente chorando de alegria? Eu choro de alegria. Eu choro de alegria. Existe o choro da dor, mas existe o choro da alegria. Existe o choro da incerteza, mas existe o choro do cumprimento da promessa. E é essa lágrima que Deus quer mudar. Essa lágrima, Ele vai enxugar dos nossos olhos a lágrima da dor, mas a lágrima do cumprimento da promessa. Deixa lavar teu rosto. Você sabe para que a lágrima serve? Para tirar a incerteza. Quando as pessoas choravam em Israel, eles pegavam cinzas e colocavam sobre as suas cabeças, e conforme iam chorando, passavam as cinzas sobre o seu rosto, aquilo ali ficava desfigurado. Mas no livro de Isaías diz que Ele vai trocar as nossas vestes. Ele vai pegar as cinzas, vai trocar, vai tirar o espírito angustiado. Ele vai mudar a nossa história. Olha o que Deus está fazendo. Ele quer devolver a esperança. Jesus é proclamado como profeta. Como assim, pastor? Aquele que comunica as coisas de Deus aos homens. Você lembra que eu falei para você? Eu já estou partindo para o fim. Que é Cristo em nós a esperança da glória. E que em breve, muito em breve, o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quando acontece isso, você se torna um profeta de Deus. Que é isso, pastor? O profeta, ele comunica as coisas do céu na terra, as coisas de Deus na terra. Quando eu me torno um profeta, eu estou falando daquele que tem a vida. Eu falei para você que a vida daquela mulher era um passado triste, um presente amargo e um futuro incerto. Só que com Cristo, o passado dela continuou sendo triste. O presente dela deixou de ser amargo. E Deus mudou o futuro dela para o futuro certo. Quando Cristo é proclamado como profeta, até hoje você pode estar vivendo uma vida assim, de dor, de incerteza, de amargura, de choro. Mas Deus hoje está encerrando velórios na nossa vida. Ele quer fazer você um profeta, aquele que proclama da palavra de Deus. Quando fala isso, a multidão diz: o Deus conosco, o Emanuel. Você sabe o que a gente precisa hoje? Do Emanuel conosco, do Deus presente. Do Deus presente, do Deus que exalta, do Deus que transforma, do Deus que convence o homem da pecado, da justiça e do juízo, do Deus que muda as incertezas. Deus é aquele que muda as incertezas. Ajusta o teu foco hoje. As lágrimas podem estar embaçando o teu rosto, mas Ele está dizendo para você: não chore, porque até aqui você viveu, mas o dono da vida tem autoridade para mudar a história da tua vida hoje. Até aqui você viveu uma vida assim, mas é daqui por diante. Hoje é um divisor de águas. O dia que Deus encerra velórios se tornou na vida daquela mulher o divisor de águas. Até aqui eu fui uma mulher amargurada, perdida, aflita, mas hoje o dono da vida me encontrou e a minha história mudou. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer mudar as nossas incertezas, pastor Charles. Deus quer encerrar os velórios das nossas vidas. Quais são as suas coisas mortas nessa noite? Quais são as coisas que você não sonha mais? Quais são as coisas que você não tem mais prazer? Abandonou. Pastor, está dando tudo errado. Deus quer encerrar esse ciclo. Era um ciclo na vida daquela mulher. A mulher ia ser conhecida na cidade como mulher que enterra os homens da casa dela.
um ciclo vicioso, um ciclo maldito, um ciclo de dar volta na nossa vida. Só que lembra do novo e vivo caminho, que eu andava desgarrado, e hoje ele abriu esse novo e vivo caminho? Esse é o caminho da promessa, esse é o caminho da vida, esse é o caminho da graça, esse é o caminho da justificação, esse é o caminho da resposta, esse é o caminho da certeza, esse é o caminho da vida, esse é o caminho da luz. É esse caminho que você tem que trilhar hoje.